noite, pessoal. Hoje, dia 21/8 de 2024. Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de número 5. Boa noite, Marilza. Seja bem-vinda. Vamos aguardar só mais um minuto para o pessoal entrar, para a gente dar início à nossa aula. Combinado? Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Boa noite, Amélia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Desculpa por ontem, não consegui entrar, estava sem internet na cidade. Não, tranquilo, fica tranquilo. Você Aí conseguiu. Assisti a aula hoje e já respondi a atividade já. Beleza, parabéns. Então tá. Vamos aguardar só mais um minutinho aqui, o pessoal já está entrando e a gente já vai dar início. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre seleção. Ontem a gente falou sobre recrutamento. Aí, para a gente relembrar, eu vou passar aquele vídeo novamente que a gente viu ontem, porque ele vai falar exatamente das duas partes, né? Tanto do recrutamento quanto da seleção. Então eu vou passar ele novamente, né? A gente vai assistir, assista com bastante atenção, porque ele não tem áudio.
aí você precisa ler. Então é muito importante. Eu vou passar ele aqui novamente para a gente poder recapitular ou relembrar o que nós aprendemos ontem sobre recrutamento. E aí a gente vai para a parte de seleção. Pode falar, Marilza. Levantou a mãozinha. Professor, a aula 5, você falou aula 5, mas a seleção está na aula 4. Mas é a aula 5, é porque a gente atrasou uma aula por conta da Tá, edição. lembrei. Aham. Certinho, obrigado. Por nada. Boa noite, Edmila. Seja bem-vinda. Aí a gente vai rever essas aulas mais à frente, tá? Tá um pouco atrasado lá no cronograma, mas a gente tá dentro do esperado para o curso. Então vamos aqui assistir esse vídeo e aí depois a gente vai falar sobre seleção.
Perfeito. Agora a gente vai falar sobre seleção. Vou compartilhar aqui novamente a minha tela com vocês. Relembrando que quando a gente fala do recrutamento, a gente vai divulgar essa vaga. Várias pessoas vão enviar os currículos. A gente vai recrutar uma quantidade de pessoa para cada vaga. Agora a gente vai convidar esses funcionários para vir até a empresa passar por um processo de seleção. A seleção, a gente vai selecionar qual o melhor candidato para cada vaga que está em aberto. Boa noite aí aos colegas que entraram após a gente ter iniciado. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Uma vez que nós convidamos os candidatos, né, os candidatos que passaram pelo processo de recrutamento, agora vão passar pelo processo de seleção. Quem já passou por um processo de seleção sabe o quanto isso é difícil. Né? Um gelo na barriga. A gente, quando está passando por um processo de seleção, é porque a gente precisa muito de um emprego. Geralmente a gente está desempregado ou a gente está buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Né? Às vezes a gente não está muito feliz com o trabalho que nós executamos e nós queremos melhorar nossa qualidade de vida, a gente quer mudar de trabalho, quer mudar de empresa. E aí, o que acontece? A gente vai à procura de um novo emprego, de uma nova oportunidade. A gente passa pelo processo de recrutamento. E quando vem o processo de seleção, aí o coração da gente gela. E agora? Será que eu vou passar nesse processo de seleção? Será que eu não vou passar nesse processo de seleção? E a gente fica naquela demanda, né? Naquela guerra entre nós, nosso desejo, nossa vontade. E quem já passou por um processo de seleção sabe o quanto isso é difícil. Quando a gente passa ali por um processo seletivo através de um edital, e a gente vai lá, faz todo o procedimento, faz prova, e a gente fica naquela esperança, nossa, vai dar certo, não vai dar certo, eu vou conseguir, eu não vou conseguir. São 50 pessoas, só uma vaga, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que eu vou ser o escolhido? Será que eu não vou ser? E vira aquela guerra, né, pessoal? Quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. A gente perde, às vezes, até o sono à noite preocupado com isso. Não é fácil passar por esse processo. Mas, né, quanto mais capacitado você é, quanto mais experiência profissional você tem, mais oportunidades vão surgir para você. Né? Mais facilidade você terá de passar nos processos seletivos ou nos processos de seleção. Então é muito importante, né, vocês quando forem fazer treinamentos, aqui é uma parte muito técnica, tá, pessoal? A gente não olha muito se a pessoa é bonitinho, se a pessoa é feia, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, a não ser que a vaga exija que seja uma pessoa mais alta ou que seja uma pessoa mais baixa, que seja uma pessoa mais magra, né? Porque tem algumas vagas dentro da empresa. Não é discriminação, tá, gente? Existem algumas vagas que, por exemplo, eu até citei o exemplo aqui ontem, o esposo de uma aluna minha trabalhava, né, na empresa hidrelétrica e ele não podia engordar, porque os locais que ele passava era-se muito apertado. Então, se ele engordasse 2 quilos, por exemplo, ele não conseguia passar naquele local. Então, ele não podia de forma alguma. Então, assim, na casa dela, até a comida, ela preparava a comida para ele todo dia, uma comida especial para ele ficar forte, mas não engordar. E ele tinha que malhar, fazer academia, e sempre buscando manter o peso ou reduzir o peso. Então, existem alguns locais de trabalho que, felizmente, né, a gente vai ter que escolher o candidato certo para a vaga certa. É parte técnica, isso é técnico, tá, gente? Não é
aqui a gente não usa sentimentos, aqui a gente trabalha toda uma parte técnica. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder dar continuidade. Só um minutinho. Bom, falando aqui de seleção, nós vamos escolher o candidato ideal para cada vaga. Então, nós temos no processo de recrutamento várias pessoas. Imagina que tem 30 pessoas para uma vaga. Isso é bom para a empresa, ruim para os colaboradores. Existem momentos, né, em que o país está indo muito bem e isso pode mudar. Pode ser que tenha 10 vagas para 5 candidatos. Né? Isso é muito bom para os candidatos, porque todos eles serão contratados e ainda vai faltar candidatos. Isso quando a economia do país está caminhando muito boa. Né? Há momentos que não está caminhando bem. E aí o que acontece? São poucas vagas de emprego para muita gente que está desempregada. Esses momentos são ruins para nós, né, pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. É ruim porque você tem que estar muito bem qualificado, tem que ter experiência profissional, porque a demanda está muito grande, né, de pessoas atrás de uma vaga de emprego. Então isso não é bom para as pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. Seleção de pessoal. Como vocês podem ver a imagem aqui, né, a imagem mostrando uma lupa escolhendo uma pessoa ou destacando uma pessoa. Isso significa que essa pessoa foi a escolhida, ou seja, essa pessoa tem o melhor currículo e essa pessoa se encaixa melhor na vaga que está disponível, certo? Existem vagas que são para homens, existem vagas que são para mulheres. Ah, isso é discriminação, professor. Não, não é, gente. Isso é parte técnica, né? Por exemplo, às vezes tem um local que a pessoa, o colaborador, ele vai ter que carregar caminhão. Antigamente existia muito isso, hoje vai mais na empilhadeira, né? Hoje as coisas estão um pouco mudadas. Mas assim, num passado muito próximo aí, nós tínhamos trabalhadores que carregavam carreta com cimento, né? E colocava o cimento aqui na cabeça e jogava no caminhão, colocava na cabeça e jogava no caminhão e enchia caminhões e descarregava caminhões. Então, assim, não era um serviço para a mulher. Né? Como que a mulher ia pegar um saco de cimento lá de 50 quilos, colocar na cabeça e jogar no caminhão? Então, era uma vaga para homem. Nós temos ainda hoje, né, a questão aí, nas casas de material de construção, nós temos os entregadores de material de construção. Não pode ser uma mulher. Como que uma mulher vai pegar uma caixa de cerâmica de cima do caminhão e colocar no chão? Então, assim, uma caixa de cerâmica vai pesar uns 35, 40 quilos. Para uma mulher, é muito pesado. Então, existem vagas que são exclusivamente para mulheres e existem vagas que são exclusivamente para homens. Existem vagas que tanto pode ser homem quanto mulher. Ambos podem executar. Aí vai depender da capacidade de cada um. Capacidade intelectual, vai depender da capacidade que essa pessoa tem, a experiência que essa pessoa tem, a qualificação profissional que essa pessoa tem. Então a gente vai selecionar uma pessoa, a gente vai olhar a gente vai olhar de forma técnica. Nunca a gente olha de forma emocional. Ah, eu vou escolher essa aqui porque ela é mais bonitinha do que aquela ali. Não. Não é dessa forma que a gente trabalha quando a gente vai selecionar uma pessoa para executar uma função dentro da empresa. Primeiro a gente vai analisar o currículo, depois a gente vai analisar o perfil da pessoa, se encaixa com aquela vaga. Como eu disse para vocês, existem algumas vagas que exige um perfil de pessoa, então a gente precisa analisar isso, né, se essa pessoa
enquadra com o perfil da vaga. Uma vez que ela enquadra, aí essa pessoa vai passar por alguns testes psicológicos, né? Vai passar por uma entrevista. Nessa entrevista ela vai ser avaliada para ver se ela tem ali uma estrutura psicológica para poder suportar o que as exigências que aquele cargo necessita, né? Tem cargos que a pessoa tem que ter um posicionamento firme, tem que ter uma vida psicológica equilibrada, tá? Quando a gente fala de vida psicológica equilibrada, é aquela pessoa que não perde a linha ali, não perde digamos que não fica com raiva, né? Eu vou falar de uma forma mais tranquila assim para vocês entenderem. Tem pessoas que qualquer coisinha ele já fica com raiva, né? Já quer brigar, já fica bravo. E tem pessoas que o temperamento é muito alto. Então, às vezes, tem locais que a pressão é muito grande, né? De colaborador, de gerente, e ali, se não for uma pessoa equilibrada, ela não vai conseguir lidar com os problemas existentes naquela área. Então, a gente não pode contratar qualquer pessoa. Por isso existe um teste psicológico, para saber se a pessoa tem um temperamento ali agressivo, se ela tem um temperamento muito tranquilo também, ou se ela tem um... Então, a gente tem que ter um equilíbrio ali. Não pode ser muito tranquilo, também não pode ser exagerado. Não pode ser aquela pessoa que do estupim curto, como se diz o ditado popular. Não pode ter estupim curto. Então, é feita uma análise psicológica para saber se essa pessoa vai conseguir se encaixar nessa vaga. Quais são as demandas existentes para a vaga. Não existe demandas existentes para todas as vagas, tá? Geralmente, exige mais as vagas para supervisor, gerente, essas vagas onde os cargos são um pouco mais elevados, geralmente exige mais, né, das pessoas, exige mais a questão do equilíbrio emocional. A parte operacional até que não é tanto, até por isso que a gente às vezes encontra muito problema na parte operacional, porque não é feito esses testes psicológicos de uma forma assim a identificar se a pessoa tem um perfil ali um pouco mais estressadinha, um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, um pouco mais equilibrado. Geralmente a gente vai passando meio de qualquer jeito porque a necessidade é grande, então vai passando. Só que aí o que a gente encontra no meio da produção, hora ou outra? Pessoas brigando, pessoas arrastando faca, pessoas arrastando martelo, arrastando podão, né? E por aí vai. Por quê? São pessoas que às vezes não têm um equilíbrio ali e às vezes ele fica nervoso muito rápido, né? Estupim curto. Mas na parte operacional eles não importam muito com isso. Então acaba que por isso que acontece mais essas brigas na parte operacional do que na parte de gerência. Dificilmente você vai ver um gerente arrastando faca para outro gerente, né? Dificilmente você vai ver um gerente gritando com outro gerente, porque para essas vagas exige-se que tenha um equilíbrio emocional, tá? E aí por isso que muita gente não passa, né, por esse procedimento, exatamente por não ter esse equilíbrio. Às vezes a pessoa é estressadinha, às vezes ela é meio nervosa, às vezes é parado demais, e aí ele não consegue passar por esse procedimento. Aí ele fica ali na parte operacional mesmo. Bom, vamos voltar aqui para o processo de seleção. É muito simples, porém técnico, tá, gente? Coloque isso na cabeça de vocês. É tudo técnico. Seleção de pessoal. Nessa aula vamos abordar o conceito de seleção de pessoal. Após a decisão da forma de recrutamento, após a decisão da forma de recrutamento a ser utilizada, veremos como é feita a afirmação da seleção e escolha do novo colaborador. Vamos passar aqui um pouco mais à frente. Conceito de seleção de pessoal. Trata-se de uma série de passos específicos para comprovar e decidir qual candidato deve ser contratado. É um processo por meio do qual a empresa procura satisfazer as necessidades de recursos humanos. Como eu disse a vocês, há alguns critérios de avaliação. A empresa precisa de alguém que atenda os padrões da empresa,
Então ela vai procurar em todos os candidatos aquele que melhor atende às necessidades da empresa, certo? Isso de forma técnica, tá? Deixo isso aqui bem claro. Tudo vai funcionar de forma técnica. Não, aqui nesse processo de seleção, a gente não usa a parte de emoção. Ah, eu vou contratar porque ele é bom ou porque ele precisa. Não. Até um diretor de uma usina, um amigo meu lá em Rio Verde, aí ele falando para mim, tem horas que chega pessoas na usina querendo trabalhar desesperadas. Pessoas chega, chora, fala assim, eu quero um emprego, pelo amor de Deus, me dá um emprego. Meus filhos estão passando fome, eu quero trabalhar, me ajuda. E aí ele olha para a pessoa, ele fala, eu vou conversar com ela, né? Eu vou conversar com essa pessoa para ver até onde vai o interesse dela. Aí ele começa a conversar com a pessoa e começa a fazer ali um teste para ver se a pessoa realmente tem interesse em trabalhar. E aí quando ele termina o teste, ele vê que aquilo ali a pessoa não está interessada em trabalhar. Infelizmente, ele está fazendo um teatro porque ele quer trabalhar ali por um período de tempo até ele conseguir algo melhor. E aí ele fala, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar. Dessa vez a gente não tem vaga disponível. Mas eu vou colocar o seu currículo no banco de dados e assim que a gente precisar, a gente entra em contato com você. Libera a pessoa. Ele vai embora insatisfeito, porém com um rabisco de esperança que a empresa pode convidar ele para ir trabalhar lá em um outro momento. Aí ele diz para mim o seguinte, que ele gosta muito de pessoas que vêm do campo, que vêm da roça, pessoas que vêm do Nordeste. Ele fala, Davi, as pessoas que vêm do Nordeste com o sonho de trabalhar, de conquistar, de construir um patrimônio, de construir a vida aqui na nossa região, eles vêm, eles saem às vezes lá do Maranhão, do Ceará, com muito pouco dinheiro. Ele chega aqui, eles não têm local para dormir, não tem lugar para ficar. Mas quando você contrata ele, ele dá tanto valor no trabalho que ele não abandona. Ele trabalha aqui 12 anos, 13 anos na empresa, porque ele veio com muita vontade de trabalhar. Então, na hora de fazer o processo de seleção, geralmente eu priorizo essas pessoas que vêm de longe, que estão com desejo de trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas da cidade mesmo, eles não valorizam. Eles têm ali uma grande oportunidade, né? Tem muitas oportunidades na mão, mas infelizmente não valorizam. Aí ele está falando que ele gosta muito, né, de avaliar esse interesse que o candidato tem na vaga e a história dessa pessoa. A nossa história, ela é muito importante no momento dessa avaliação. Então, se você vai participar por um processo seletivo, a sua história, ela vai fazer uma diferença muito grande na hora do processo seletivo, certo? Você passou pelo recrutamento? Muito bom. Agora o processo seletivo, geralmente, nesses testes psicológicos, o psicólogo da empresa, ele vai conversar com você. E geralmente ele vai ouvir a sua história. Gente, tome muito cuidado. Tem pessoas que mentem no início, no meio e no final. E aí quando o psicólogo olha para ele e fala, olha, infelizmente a gente não tem condição de contratar você nesse momento. Então a gente vai colocar o seu currículo no banco de dados e assim que surgir uma nova oportunidade a gente entra em contato com você. Porque ele não passou no teste psicológico. Porque ele mentiu no início, no meio e no final. Como que é que o psicólogo sabe que ele está mentindo? Bom, o psicólogo, quando ele começa a conversar com você no processo de seleção, ele começa a fazer algumas perguntas relacionadas ao seu convívio ou à sua vida, à sua história. E ele faz perguntas semelhantes, na esperança que você dê a mesma resposta. Só que como as perguntas não são exatamente iguais, mais semelhantes, as pessoas começam a dar respostas diferentes. Ou seja, ela começa dizendo que ela morava na fazenda
e termina dizendo que ela morava na cidade. Ela começa dizendo que ela foi trabalhador rural, que agora ela está tentando a vida, mas depois lá na frente ela fala que ela morou na cidade a vida toda. Então, acaba que a própria pessoa é pega na mentira dela. E muitas vezes ela nem percebe que ela está mentindo. Então, gente, sejam verdadeiros, né? Fale a verdade. Se você não tem nada para falar, é melhor que fique calado. Mas se você tem uma história, não precisa ter vergonha da sua história. Nós não precisamos envergonhar da nossa história, né? Certa vez, eu fiz uma entrevista de emprego num processo seletivo, e quando foi na seleção, eu contei a minha história. Era para trabalhar no Banco Pan-Americanos. E aí na hora que eu contei a minha história, aí o cara falou para mim: eu quero você para trabalhar com a gente, você vai fazer parte da nossa empresa. E eu, né, decidi não ir, porque eu trabalhava numa empresa na época, e quando eu disse que eu iria sair da empresa para trabalhar lá no Pan-Americanos, de vendedor, eu ia trabalhar lá vendendo seguros. A minha patroa na época, a dona da empresa que eu trabalhava, ela me deu uma promoção. Ela falou: você não vai sair daqui, eu vou te dar uma promoção. Você vai ganhar, na época, né, ela me deu 1,5 salário mais comissão de venda na empresa que eu trabalhava. Então, assim, eu saí de 1,5 salário para ganhar 10 mil na mesma época. Então, assim, 8 mil, 7 mil, porque era comissionado. Então, o mês que eu vendia mais, eu ganhava mais. O mês que eu vendia menos, ganhava menos. Mas teve mês que eu ganhei muito bem. Então, na época, eu decidi não ir para o Pan-Americanos e acabei ficando na empresa que eu trabalhava. Mas a minha história comoveu o entrevistador, e ele disse: não, eu quero que você venha trabalhar com a gente. E aí eu vou contar a minha história. Eu nasci, fui criado na fazenda, trabalhei na fazenda praticamente quase a minha vida toda, né? E com 23 anos de idade eu saí da fazenda para morar em Rio Verde, onde eu fui estudar, me profissionalizar e construir um patrimônio, né? Eu trabalhei, lutei ali, fiz alguns investimentos, deu muito certo. E eu contando a minha história para o cara lá, né, para o entrevistador. E assim, de forma muito tranquila, muito singela. A gente começou a conversar mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu saí de lá já era às 19 horas, né, 7 horas da noite. A gente conversando. E ele falou: não, cara, eu gostei demais da sua história, história de superação. Nossa, cara, você conseguiu conquistar muita coisa em muito pouco tempo. Então, assim, ele gostou muito e ele queria que eu fosse trabalhar com eles. Então, pessoal, a sua história, ela é uma história bonita, uma história de superação. Então, você não precisa criar uma história num processo de seleção para você passar no processo de seleção. Unicamente seja você mesmo, seja verdadeiro, seja real, né? Demonstre para o entrevistador que você tem interesse, porque isso é muito importante. Demonstrar que você tem interesse, que você quer, que você deseja fazer parte daquela empresa. E você não só deseja fazer parte na execução de uma função, mas você deseja crescer dentro daquela empresa. Então demonstre ao entrevistador que você tem sim muito interesse em fazer parte dessa empresa, certo? E se você for a pessoa, geralmente nós, né, como auxiliar de recursos humanos, geralmente a gente não vai fazer esses testes psicológicos e essas entrevistas. Elas são feitas pelo psicólogo. Nós vamos orientar os candidatos, nós vamos guiar os candidatos, né, conduzir os candidatos em todo o processo. Então a gente vai estar ali ajudando, né, o entrevistador, a gente vai estar ajudando na questão dos formulários, né, no preenchimento de formulários, orientações, e o psicólogo estará fazendo essas entrevistas. Pode ser que o psicólogo passe isso para você fazer também. Tá? Isso não existe uma regra geral, não é obrigado só o psicólogo a fazer. Dependendo da confiança que ele tem em você, pode ser que ele deixe você fazer algumas entrevistas. Bom, vamos aqui um pouco mais à frente. Alguma dúvida?
Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Sim. Obrigado. A seleção pode ser vista como um processo de... Sim? Eu tenho uma dúvida. Todas essas questões do manejo, como que vai ser a questão dessa parte da entrevista, se vai ser um psicólogo, ou se vai ser uma pessoa assistente do RH que vai fazer, isso tem normas, regras, uma lei específica, ou é a própria empresa que direciona? Cada empresa tem uma norma diferente. Não existe uma lei para isso. Existem normas pré-estabelecidas por cada empresa. De cada empresa. Exatamente. Tem empresa que coloca o supervisor do setor para fazer entrevista. Tipo assim, o cara é o supervisor da parte operacional ou da parte de manutenção. Aí ele precisa de um colaborador. A empresa coloca o supervisor para fazer entrevista com o colaborador. E se o colaborador atender os requisitos da vaga, o supervisor encaminha ele para o RH fazer a contratação. Então, assim, não existe uma regra geral. Pode, entre aspas, na regra geral, geralmente o Departamento de Recursos Humanos é que faz todo o processo, tanto Sim, do recrutamento quanto da seleção. E aí, quando o departamento seleciona uma pessoa, essa pessoa ainda passa pelo supervisor para saber se realmente porque existe a parte operacional e a parte técnica. O departamento de recursos humanos vai fazer uma parte de captação e seleção do melhor segundo a visão do RH. Porém, esse cara tem que ter algum conhecimento técnico. O RH não tem conhecimento técnico, por exemplo, da área de elétrica. O supervisor de elétrica, no caso o engenheiro elétrico, né, que é o supervisor da elétrica, que tem experiência técnica. Então ele vai chamar essa pessoa para fazer um teste. E aí ele tem que passar. E esse teste é feito pelo coordenador de setor, de cada setor. É Exatamente. aquela questão da organização da empresa, né, Isso, professor? exatamente. As crenças, né? Exatamente. A política organizacional. E aí cada uma vai funcionar de uma forma diferente, tá, gente? Não existe uma regra geral. Talvez você trabalhe numa empresa e essa empresa faz de uma forma, de repente você vai para outra empresa, chega lá e é diferente, aí você vai questionar. Ah, mas por que que aqui é diferente da outra empresa? Porque não existe uma regra geral, tá? Cada empresa estabelece normas para a sua empresa segundo a cultura organizacional da própria empresa. sim, tá certo. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? A primeira variável é fornecida pela descrição do cargo, contida no RP, e a segunda é obtida por meio de aplicação das técnicas de seleção. Mesmo depois da comparação entre as características exigidas pelo cargo e aquelas apresentadas pelos candidatos, é possível que vários deles apresentem condições equivalentes para ocupar o cargo. Nesse caso, a decisão é a escolha. São sempre atribuições do órgão requisitante. Então, a gente vai ter que escolher, né? De repente, eu tenho 5 candidatos e eu olho para os 5 candidatos e eu falo, parece impossível escolher um deles, porque todos são muito bons. Mas eu vou ter que escolher um deles, certo? E aí a gente vai para o diálogo. Geralmente, na conversa que a gente consegue identificar quais são os colaboradores que vão se destacar melhor naquele setor de trabalho. Porque uma coisa é eu ter o conhecimento técnico, outra coisa é eu saber comunicar o conhecimento. Então tem pessoa que às vezes conhece, mas não tem uma boa comunicação, e aí ele perde, certo? Então é importante. A comunicação, ela é muito importante. Você sabe fazer? Sim. Então, como que você faz? Me explica como que você faz. E aí entra a parte de comunicação.
Eu tenho que falar, eu tenho que explicar os detalhes, como que é feito, e aí pesa muito para a pessoa que tem dificuldade de se comunicar. Então é sempre muito importante a gente desenvolver, né, essa parte aí de comunicação. Até trouxe essa imagem, achei interessante. Aqui nós temos vários candidatos, né, e um deles foi selecionado. Então a empresa, representando aqui a mulher, está selecionando um dos candidatos para executar a função naquela vaga que está em aberto. É difícil escolher, né? De repente tem muitas pessoas que são boas, né, para aquela vaga, mas eu tenho que escolher. E eu tenho que escolher de forma muito técnica. Técnica de seleção é entrevista. A entrevista provavelmente é o método mais utilizado de seleção de pessoal, pois é a maneira geral. Pois de maneira geral possui inúmeras aplicações nas organizações. Pode ser utilizada na triagem inicial dos candidatos e no recrutamento, como entrevista pessoal inicial na seleção, entrevista técnica para avaliação do conhecimento técnico e especializado, entrevista de aconselhamento e orientação profissional no serviço social, entrevista de avaliação do desempenho e entrevista de desligamento com um funcionário que são demitidos ou se demitem das empresas. Então nós temos aqui vários tipos de técnicas de seleção através de entrevista. Minha tela deu uma sumida aqui, já voltou. Então, pessoal, como eu disse a vocês, na hora que a gente faz a seleção, o departamento de RH vai lá, faz o processo de recrutamento, seleciona os melhores candidatos. Desses melhores candidatos, ela vai encaminhar para a parte técnica. Parte técnica, quem que vai fazer essa entrevista da parte técnica? Geralmente é o cara que conhece a parte técnica, não é o pessoal dos recursos humanos. Geralmente é o gerente do setor para qual a vaga está sendo destinada. Se é manutenção, então o gerente de manutenção. Então o gerente de manutenção vai fazer uma entrevista técnica com essa pessoa para saber se ele, né, vai conseguir desempenhar bem ali a função na parte operacional. É uma pessoa que vai trabalhar lá na operador de máquina. Tem que fazer uma entrevista com ele também para saber se ele vai conseguir desempenhar bem a sua função como operador de máquina. Ele vai trabalhar de motorista, de tratorista, digamos assim. Ele precisa pegar a máquina. No caso do tratorista, eles colocam o tratorista para pegar a máquina, dar uma volta, e o supervisor fica ali observando para ver como que ele vai reagir na questão das marchas, na questão de como ele vai conduzir a máquina, como ele vai operar essa máquina, para saber se ele tem condição de assumir aquela vaga ou não. Então existe essa entrevista técnica para essa avaliação. Então não adianta eu mentir na entrevista inicial, no processo de seleção. Eu sei fazer de tudo na parte de manutenção. Eu sou o cara, eu conheço tudo. E aí quando eu vou passar pela entrevista técnica, o cara me pergunta o que é uma chave, eu não sei falar. Me pergunta o que é uma ferramenta lá de solda, eu não sei falar. E aí o que eu vou ficar envergonhado. Porque lá na primeira entrevista eu falei que sabia, mas agora eu não consegui nem descrever para o supervisor o nome ali das ferramentas que eu vou utilizar. Então, assim, eu vou ficar envergonhado, porque eu menti. Então, a gente nunca deve mentir em uma entrevista. A gente tem que falar sempre a verdade, porque senão a gente vai ficar envergonhado, certo? E aí, geralmente, essas duas partes são as mais importantes, que é a entrevista inicial e a entrevista técnica. Aí vem as outras partes, mas menos importante. Vou passar aqui um pouco mais para frente. Prova de conhecimento ou de capacidade. São utilizados para medir o grau de conhecimentos gerais profissionais gerais e profissionais ou técnicos, como
noções de informática, contabilidade, redação, idiomas e etc. Muitos de vocês talvez vão ter que passar por um processo. Você vai trabalhar em recursos humanos. Você precisa passar por uma prova técnica. Aí você vai ter que ligar um computador, você vai ter que criar uma planilha no Excel. E você vai ter que fazer isso em 10 minutos. E aí? Você consegue? É importante, é uma prova técnica. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, certo? Então você já tem que estar preparado para esses desafios. Podem medir também o grau da capacidade ou habilidade para certas tarefas. Capacidade e habilidade. Como que eu vou executar? Eu vou conseguir fazer isso em 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos? Habilidade. Então, se eu tenho uma boa habilidade com o sistema operacional, com as planilhas, com certeza eu vou desempenhar melhor naquele processo de seleção. Eu vou ter um desempenho muito bom naquele processo de seleção. Como a perícia em habilidades, certas tarefas, como a perícia em digitar ou dirigir um ônibus. As provas podem ser orais, escritas ou práticas. Então, existem aí algumas provas que a pessoa vai ter que passar para provar que ele sabe executar aquela função. Motorista, por exemplo, eu disse motorista do trator, motorista de ônibus, de carreta, semelhantes também. Então ele vai ter que fazer uma prova, vai ter que pegar o ônibus ali, dirigir, conduzir o ônibus para ele ser aprovado, para depois ele começar a trabalhar. Vai ter que pegar uma carreta, dar uma volta, encostar, para depois ele começar a trabalhar. Isso é uma prova de que ele consegue ali executar a função. E existem outras, para cada vaga, né, existe aí um teste diferente. Testes psicométricos ou psicotécnicos, bem semelhantes, né? A gente faz esses testes também quando a gente vai tirar a carteira de habilitação. Quem aqui já tirou a carteira de habilitação sabe como funciona, né? Então você passa por alguns testezinhos para ver como que está o desenvolvimento aí da sua mente. Focalizando principalmente nas aptidões, ou seja, você consegue desenvolver a função em quanto tempo? Tem gente que não consegue. E se ele não passa no teste psicotécnico, ele não consegue tirar a habilitação. Sabiam disso? Conheço pessoas que não conseguiu tirar a habilitação porque não passou no teste psicotécnico. Ele não conseguia montar ali as peças que estava para ele montar. Ele não conseguia desenvolver o processo ali. Então ele não conseguiu passar no teste, não conseguiu tirar a habilitação. Focalizam principalmente nas aptidões, servem para determinar quanto elas são presentes em cada pessoa com a finalidade de prever o comportamento em determinadas formas de trabalho. Baseiam-se nas diferentes individuais das pessoas. Bom, os testes analisam quanto as aptidões de um indivíduo variam em relação às estatísticas de resultados. Oferecem prognósticos de seu potencial desenvolvimento. A abordagem mais conhecida é a teoria multifuncional de Thurston, composta por 7 fatores. Segundo essa abordagem, a estrutura mental das pessoas é constituída por um número de fatores relativamente independentes entre si, qual é responsável por uma determinada aptidão. Cada cargo impõe determinadas aptidões ao ocupante. Lembra que eu disse para vocês que quando você vai assumir um cargo de gerente ou de gestor, de supervisor, dentro de uma empresa, você tem que passar por um teste psicológico, né, onde será medido ali o seu temperamento. E aí eu não vou entrar na parte muito técnica, porque senão a gente não vou conseguir explicar para vocês entenderem e a gente acaba se perdendo.
Então eu vou ficar mais na parte superficial. Então eu vou explicar de uma forma mais prática possível para vocês entenderem. Então a gente vai medir a capacidade intelectual de cada pessoa ou da pessoa que está sendo candidato à gerência para saber se essa pessoa tem um equilíbrio mental, psicológico para poder assumir o cargo. Até porque é um cargo, além de ser um cargo de confiança, é um cargo que exige ali um comportamento equilibrado por parte da pessoa que vai executar. Então ele tem que ter um comportamento exemplar para que os seus subordinados possam também ter um comportamento exemplar. Por isso que dificilmente você vai ver um gerente brigando com o gerente, né? Ou um supervisor brigando com o supervisor. Que é diferente lá da parte operacional. O pessoal pega uma chave, quer tacar a chave no outro, arrasta a faca, arrasta a foice, e pega a ferramenta, e joga um parafuso, né, e acontece muitas coisas aí que dentro da parte operacional, exatamente porque, como eu aqui mesmo diz, né, o cargo impõe, para cada cargo, né, impõe determinadas aptidões. Estas são anotadas na ficha proficiográfica do cargo para admissão no perfil de característica do candidato ideal. A partir daí, determina-se quais os testes psicométricos adequados para pesquisar as aptidões necessárias ao ocupante do cargo. É comum encontrar diferentes baterias de testes para cada cargo. Isso aqui não será executado por vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com essa parte, você só precisa saber que ela existe. Mas não será executado por vocês, será executado pelo psicólogo da empresa, que vai estar fazendo ali os testes com cada pessoa. Aí nós temos os testes de personalidade, que é o termo da personalidade. O termo personalidade representa a integração única de características mensuráveis relacionadas com aspectos permanentes e consistentes de uma pessoa. Essas características são identificadas como traços de personalidades que distinguem, né, as pessoas das demais. Revelam o aspecto das características superficiais das pessoas. Só um minuto. Encostei o dedinho aqui, ele pulou. Revelam um aspecto das características superficiais das pessoas, como aqueles determinados pelo caráter, traços adquiridos, e os determinados pelo temperamento, traços inatos. São denominados psicodiagnósticos quando envolvem os traços gerais da personalidade em uma síntese global. Nessas características estão expressivos de expressão corporal e os projetivos de projeção da personalidade. Esses, né, expressivos, na categoria que estão os expressivos, é muito forte. Porque a gente tem uma matéria que fala sobre o comportamento humano e como que nós nos comunicamos. Aí entra a comunicação verbal e a comunicação corporal. E 62% da nossa comunicação é corporal. Vocês sabiam disso? Não imaginava. Nós comunicamos mais com o corpo do que com a nossa fala. O tempo todo nós nos comunicamos através do nosso corpo, através da nossa forma de agir. Já observou? A gente olha, a gente vê, o tempo todo a gente está vendo alguma coisa. E o tempo todo nós estamos reagindo àquilo que nós estamos vendo. O tempo todo a gente reage, seja com sorriso, seja com, tipo assim, a gente ignora, tipo, coisa feia, né?
ou a gente torce assim, né? Expressão corporal. A gente tem que tomar muito cuidado com a expressão corporal. Porque às vezes a gente não fala, não produz, mas a gente, com a nossa expressão, a gente diz não, a gente ignora, a gente despreza e a gente discrimina com o olhar, com a nossa forma de gesticular o nosso rosto, nosso sorriso, torcer a boca assim para um lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão nos vendo. De repente você está num ângulo que você não consegue ver que outras pessoas estão te olhando. E você, num gesto, ali, de repente, até você nem percebe que você fez, mas de repente você faz um gesto e aquilo ali é como se você tivesse desprezando ou dizendo um não ou ignorando uma pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. E principalmente quando as pessoas estão conversando com a gente, né? Às vezes a pessoa está conversando com a gente e a gente, sem perceber, a gente ignora a pessoa com o olhar, com um gesticulado assim na boca, tipo, balança a cabeça. Então, assim, e às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo essas coisas, porque a gente não está nos policiando. Então é importante a gente estar atento, né, à nossa comunicação corporal, porque ela também pode nos entregar. Existem alguns psicólogos que conseguem ler isso em você, através de você gesticular. Então ele consegue fazer essa leitura. Né? Existem algumas técnicas para fazer essas leituras, né, dessa gesticulação. Eu não sei, não tenho um conhecimento muito técnico dessas técnicas de conhecer, mas é importante. Eu tenho buscado conhecer algumas delas para eu poder estar lendo melhor, né, o que as pessoas estão me comunicando. É engraçado, é interessante também. E na entrevista tome muito cuidado com isso, viu, gente? Marilza quer falar? Não, mas tem uns abençoados que testam a gente toda hora. A expressão é difícil de controlar, né? É muito complicado isso. É difícil controlar e de repente, e tem horas, Marilza, que a gente nem percebe que a gente está ignorando. E ignora assim de uma forma que as pessoas veem. As pessoas percebem no nosso olhar e na nossa forma de agir que a gente está ignorando. Né? Então, assim, e de repente pega até mal pra gente, né? Em alguns ambientes. É lógico que existem ambientes e ambientes, né? Mas algum ambiente Verdade. talvez pega mal. É verdade. Às vezes a gente está no velório, né? Misericórdia. Tentar sorrir para disfarçar. Eu me policio muito para não ofender as pessoas. Tem gente que se ofende, ixi, fica bravo. Simulação, mais conhecidos como dinâmica de grupos. Seu ponto de partida é a dramatização no momento presente, da situação em que se pretende estudar e analisar de modo que fique mais próximo possível do real. A técnica mais comum é a psicodrama, onde os participantes recebem papéis a desempenhar. Permite analisar e diagnosticar um esquema de comportamento. São mais utilizados em cargos que exigem relacionamento interpessoal, como direção, gerência, supervisão, vendas, compras, atendimento ao público e etc. As técnicas de simulação devem ser conduzidas por um psicólogo. Então, todas as técnicas que eu passei para vocês aqui é só para vocês terem conhecimento. Essas técnicas serão conduzidas por um psicólogo, até porque ele já tem o conhecimento ali técnico
para poder analisar cada pessoa, né, dentro de um padrão pré-estabelecido. Então, não precisa preocupar com isso, a gente só precisa conhecer mesmo. Para terminar aqui a nossa aula, eu trouxe uma mensagem aqui de Caio Abreu, que diz o seguinte: todos os dias quando você acorda, Deus abre um sorriso e diz: estou te dando uma chance de tentar de novo. É muito lindo essa mensagem, né? Deus, ele sempre nos dá uma chance para tentar de novo, começar de novo, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade todos os dias da nossa vida. Se não deu certo ontem, amanhã é um novo dia, tenta de novo. Um dia você vai conseguir e vai dar certo. Existem pessoas que tentam, né? Steve Jobs, o cara conhecido aí mundialmente, desenvolvedor que desenvolveu o sistema iOS. Ele tentou, não conseguiu. Tentou, não conseguiu. De repente ele tentou e conseguiu fazer um computador, né? Os primeiros computadores aí da Apple. Aí ele teve um desentendimento, foi mandado embora, o projeto era da Apple, ficou na Apple. Só que o computador não tinha um sistema operacional. Ele saiu da Apple, criou o sistema iOS. A Apple foi lá e contratou ele novamente. Não, peraí, a gente precisa de você. O seu sistema é bom. Ele volta para a Apple novamente e coloca o sistema operacional iOS nas máquinas da Apple e que funcionaram muito bem. O cara fracassou várias vezes, perdeu dinheiro, teve que começar do zero, mas nunca desistiu de sonhar. E foi aí conhecido, né, mundialmente pelos seus feitos. E que nós possamos também, cada dia, tentar de novo. Nunca desistir. Tenta de novo. Se hoje não deu, amanhã tenta de novo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Sim. boa noite. Boa noite. Assim, eu venho só para falar alguns episódios que aconteceram sempre na minha cidade, que é bem chato em relação. Os recrutadores daqui, eles têm uma mania muito, muito grande. Eles jogam uma vaga na internet, né? Ou nos grupos da cidade. Aí vai aquele tanto de pessoa, faz a entrevista, faz a seleção, aí desaparece, não dá o retorno. Aí a gente fica, será que eu fui selecionado? Será que já contrataram uma pessoa? Ou cancelaram uma vaga? O que aconteceu? Você não sabe. Onde eles pecam muito aqui nessa questão. A gente fica assim, como que a gente pode dar um feedback para melhorar, para eles repensar esse lado? Manda um e-mail para eles, pedindo um retorno. É a melhor forma. Você vai encaminhar um e-mail pedindo um retorno. Se você foi, se você não foi. Pede um feedback. Olha, me dá um feedback. Como que eu fui na entrevista? Porque é sempre importante. Porque o que acontece? A empresa, quando ela faz o processo, né, ali de recrutamento, ela precisa dar um posicionamento para o trabalhador. Olha, você não passou, por enquanto, né, mas a gente vai colocar você no banco de dados. E pode ser que mais à frente a gente convide você para vir trabalhar com a gente. É lógico que a gente não pode dar esperança para a pessoa, mas a gente pode dar satisfação para ela. A gente pode dar um retorno para ela. Então isso é muito ruim mesmo. Eu concordo plenamente com você. Aí é onde entra a parte de comunicação. Eu disse para vocês, a gente precisa ter uma boa comunicação. Se a gente não tem uma boa comunicação, né, isso passa por desapercebido. Letícia? Oi, professor. Em relação ao que a colega falou, assim, é bem verdade. Eu participei de um processo seletivo da Ambev para mim trabalhar aqui na minha região. Eu tive todo o suporte, todo, sempre assim, todo dia mensagem, explicando como seria o processo. Aí, quando foi na última fase, eu passei para aquela fase que a gente conversa sozinho com o diretor lá do setor. E aí ele falou que ela daria um feedback no máximo no outro dia.
E no meu caso, não foi dado, né? E eles acabaram contratando uma pessoa que era amiga da última vendedora. Então, eu fiquei assim, chateada. E eu mandei mensagem. No mesmo contato que eu tinha todo o suporte, né? E eles não te deram um retorno. Não tive mais nenhum retorno. Aí também eu não insisti, né? Eu perguntei uma vez, aí esperei uns 4 dias, perguntei novamente, não tive retorno, então eu não mandei mais nada. É muito triste, né? Porque faltou comunicação, né? A empresa, ela não precisa de um colaborador só naquele momento. Em outros momentos, ela vai precisar novamente. E aí, como que faz? Se ela vai desprezando as pessoas. Então vai chegar um momento que ela vai tentar recrutar pessoas e não vai conseguir. Porque ela vai desprezando as pessoas. E eu, sinceramente, se eu tentar um processo de seleção numa empresa e ela fizer isso comigo, nem que ela me chame depois, eu não trabalho nela mais. Para mim, quebrou os pratos. Não trabalho mais. Então, eu penso que isso é uma questão de honra e é um pensamento meu, um ponto de vista meu, tá, gente? Isso daqui não é uma regra geral. Não estou dizendo para vocês fazerem isso também, não. Estou falando que isso é um pensamento meu, é um posicionamento meu. Então, é uma questão de honra. Eu não vou trabalhar lá mais. Porque não fui bem tratado, não fui bem recebido. Professor, aqui é a Brígida, boa noite. Boa noite. Eu, uma vez, fiquei selecionada, né? E aí, eu só vim ter o retorno depois de 1 ano nessa empresa. Aí, com 1 ano, eu me lembro que eu estava grávida ou meu bebê estava recém-nascido. E aí, né, eu falei que não poderia estar trabalhando com ele, né, porque meu bebê estava recém-nascido, mas aí eu só vim ter retorno depois de 1 ano. Misericórdia. Falta Então, de comunicação. isso é muito importante, né? Falta de comunicação, gente. Então, que a gente possa fazer diferente. Que nós possamos fazer diferente. Né? Que a gente possa ter aí uma boa comunicação. Né? Que se futuramente qualquer um de vocês for trabalhar em uma determinada empresa, não despreze os candidatos. Né? Dê um retorno para eles. Dê um posicionamento. Né? Você é a empresa. Você representa uma empresa atrás de pessoas para trabalhar. Né? E hoje, se não deu certo hoje, pode ser que no dia de amanhã dê certo. Mas eu preciso dar um retorno para o profissional. Eu preciso dar um retorno para esses candidatos. Eu não posso deixar eles assim, jogados para lá. Entenderam? Que a gente possa ter o hábito, né, de ter aí as boas práticas de comunicação. Alguém mais deseja falar? Não? Vocês podem abrir a câmera de vocês por 1 segundo só para a gente tirar uma foto? Por gentileza. Muito bom. Guardando aqui o pessoal, vamos, se puder abrir a câmera aí 1 minutinho só para a gente fazer uma fotinha. Para a gente poder colocar lá no grupo para vocês colocarem nos status depois. Eu vi que várias pessoas colocam nos status. Isso é muito bom. Professor, a minha não quis abrir, eu acho que deve ser minha internet, viu? Pode ser que ela esteja um pouco lenta e não consegue transmitir a imagem. Tudo bem. Eu vou tirar a foto aqui em 3, 2, 1. Vamos ver se ficou boa. Ficou ótima. Um povo bonito desse não teria como ficar feia, né, gente? Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês pela participação. Amanhã a gente volta novamente. Tem uma atividade lá para vocês fazerem na salinha do Classroom, que já está disponível. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos. Até amanhã.